Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Como estão todos? Como prometemos, às 17 horas, estamos iniciando aqui a nossa live, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o que muda no mercado de trabalho e perfil profissional, né? Então, pós-Covid-19. Já estou vendo aqui, hoje a gente vai ter como convidado o João, que já está aqui nos acompanhando, daqui a pouquinho já vai entrar. É importantíssimo, João, já pode até ir solicitando, já pode até vindo para a gente poder já começar a nossa conversa. Bom, como todo mundo conhece, como todo mundo já sabe, já viu uma série de divulgações aí no nosso Insta, todos os meses, um sábado em cada mês. O João já entrou, então, todos os meses, um sábado em cada mês, nós fazemos a tarde de marketing profissional. Essa tarde de marketing, olá, João, tudo bem? Salve, tudo jóia? Me ouve bem? Tudo bem. Bom, estou aqui apresentando para o pessoal um pouquinho do que é a tarde de marketing. Beleza. Nós fazemos todos os meses, um sábado por mês, para a gente falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, sobre perfil profissional, carreira. E aí nós temos, claro, a live, né, sempre profissional do nosso trabalho. E por conta de todas as restrições e todos os cuidados com a saúde, a gente acabou decidindo fazer essa live tarde de e não podíamos deixar de convidar, né, uma pessoa que está conosco, o João, nosso aqui está e discutindo a marketing profissional, as questões de inovação, conhece o mercado. Então, as pessoas estão ouvindo, o áudio está meio ruim. Quem pode confirmar se está conseguindo ouvir direito? Tô te ouvindo. Ouvindo? Ótimo. Então, bom, João, me conta, como é que tu estás aí durante esse período? Cara, estamos trabalhando bastante, né? A gente está fazendo a transição não só nossa, mas como de vários clientes nessa pandemia, né? Então, assim, muita gente precisando se preparar muito rápido, mudar muito rápido a maneira de pensar para conseguir trabalhar remoto, né? Não é Sim, só colocar uma ferramenta, não é só começar a fazer videoconferência, tem uma série de pormenores para conseguir rodar bem na parte remota, e a gente está correndo bastante com isso. Né? A parte boa é que a gente começou muito cedo, né? Então a gente está indo já para a nossa sexta semana de trabalho remoto já. caramba, sexta semana é muito tempo. Sim, É tempo. Mas vamos lá, bora para o nosso tema, porque acaba que a gente tem uma hora e pode ter sim, muitas sim. coisas aí ao longo desse tempo. Então, gente que está nos assistindo, pode ir fazendo as perguntas que no final, quando a gente tiver depois discutido alguns pontos, a gente vai abrir e vai ler as perguntinhas de vocês. Certo? João, vamos lá. Bom, o nosso tema é o que muda no mercado de trabalho e perfil profissional pós-Covid-19. E aí, entendendo que muito está sendo falado de todas as mudanças, as transformações neste momento em relação às relações de trabalho, as questões do trabalhar em casa, do cuidado com o perfil profissional, a continuidade dos estudos, muita coisa tem sendo falado sobre isso. Mas vamos lá, qual a tua ideia, qual a tua opinião? O que tu tem percebido dessas transformações? Faz aí pra gente um panorama geral do que tu tem visto de mudanças em relação ao trabalho na tua experiência. Então, é um tema interessante. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui falando contigo sobre esse assunto que é muito importante. O mundo ele já vinha mudando, né? E aí é que eu falo com alguns colegas, alguns amigos, que a gente tem zonas diferentes de mudança em lugares diferentes, né? Então, a gente tinha mudanças que estavam mais à frente em alguns lugares, outras menos à frente, mas o mundo já estava mudando e a mudança era inevitável. Eu acredito muito que a pandemia acelerou algumas mudanças, né? E aí, pelo fato de acelerar algumas mudanças, pegou muita gente, por que não dizer quase todo mundo, meio que despreparado para essa mudança, Verdade, né? Dentro do verdade. contexto de trabalho presencial, né, físico,
eu já vinha observando uma mudança muito clara em como as grandes empresas começavam a lidar com o trabalho remoto, em sua grande maioria usando como um dia na semana para o funcionário trabalhar em casa. Então, assim, tem algumas empresas que já estão trabalhando com 4 dias na semana de trabalho, né? Então, segunda e terça presencial, quarta-feira remoto, quinta e sexta presencial e final de semana normal. Isso já vinha acontecendo, né? A gente já vinha começando a observar que em algumas novas plantas de edifícios residenciais, já vêm, na verdade, com um espaço coworking, né? Então, se a gente, então muitas das novas plantas, dos novos negócios imobiliários, eles já vêm com espaço coworking. Então, assim, a gente já começa a perceber que já estava tendo uma transição, ia ser mais natural do que está sendo agora, obviamente, né? Para um trabalho remoto ou para um trabalho semipresencial, né? E esse é um ponto que tem que ficar muito claro que depois daqui a gente não vai voltar para o mundo como é que ele era e a gente também não vai estar nesse mundo como ele é agora. Então a gente vai ter um mundo híbrido pós-pandemia, e aí é um ponto que a gente estava conversando. Hoje, muita empresa tem usado o trabalho remoto para não parar. Sim, Ah, sim. eu acredito que pós-pandemia o trabalho remoto ele vai continuar sendo usado, mas muito como ferramenta de controle de custo. Então, Uhum. assim, a gente vai observar uma mudança no mercado imobiliário comercial muito grande. Por Entendi. quê? Porque de uma forma ou de outra, para a empresa que se adaptou, porque agora não tem jeito, tem que se adaptar, porque senão para, em termos de custo operacional, é bem mais barato o trabalho remoto para a empresa. Entendi. Sim, Novamente para quem se adaptou. Quem não se adaptou, o custo é muito alto. Mas, assim, mas pós-pandemia, empresas elas vão estar atrás de pessoas que conseguem lidar com a mudança. Né? E, e, esse é um, isso. e esse é um ponto importante, porque quem, inclusive, está se destacando agora é quem estava preparado para ela. Né? Sim. Então, as pessoas que se adaptaram rápido, que se adequaram rápido, que construíram rotina rápido e conseguiram responder e começar a dar resultado continuamente. Né? Então, assim, as empresas depois elas vão continuar assim no trabalho remoto, mas sobre um outro aspecto, mas as pessoas que estarão nesse contexto pós-pandemia terão que lidar muito mais com o tema da autogestão. Entendi. Eu acho que é Isso por aí. de apresentar, porque assim, todo mundo pensa que passado pandemia, as pessoas que vão se manter no mercado, ou que as empresas vão procurar, está muito mais ligado ao conhecer as tecnologias, né? Então todo mundo está buscando entender muito das ferramentas, ferramentas para trabalhar online, e aí aplicativos para tantas coisas, quando na verdade a gente tem percebido, e tu reforçou agora, vai se dar bem no mercado, vai permanecer no mercado ou vai ganhar outras perspectivas de mercado quem estiver pronto para a mudança. E aí Sim. a gente foi conversando previamente sobre o tema e uma coisa que eu comentei contigo, que foi até um dos pontos que me fez chamar a atenção para tratar desse tema, é que nós transformamos as nossas aulas, que eram presenciais, em aulas para que os alunos pudessem ter esse contato com o material mais EAD, mais Legal, online. legal. O aluno estuda de modo assíncrono pelas plataformas, lendo material, assistindo os vídeos e tem a possibilidade de compartilhar informações e de tirar dúvidas com o professor por uma plataforma de videoconferência, onde todo mundo em conjunto organiza as ideias, debate, troca informações e tudo mais. E é engraçado que uma das coisas que a gente mais tem ouvido falar é que alguns alunos, eles até conhecem a ferramenta, mas eles sentem algumas dificuldades, algumas necessidades de desenvolver competências que estão ligadas a esse estudo remoto, autogestão, autodisciplina e tantos outros pontos. E aí a gente entende que mesmo com uma grande evolução dessas tecnologias voltadas para esse contato mais próximo, mesmo à distância, Sim. ainda tem
muito do que precisa ser desenvolvido de competências nos profissionais. E aí é bem legal tu falar para a gente um pouquinho disso, porque eu sei que tu lida direto, tanto no Black Swan, quanto nos outros projetos que vocês desenvolvem, com o desenvolvimento de competências, Sim. tanto hard skills quanto soft skills. Então, tu percebe um público que tem um olhar diferenciado, um público que já está mais aí para a geração Y, um público que já está mais, que tá, às vezes está meio mesclado, e como é que tu percebe isso? De desenvolvimento de competências. O que é que esse novo olhar, por estar distante e ao mesmo tempo próximo, e para o que o mercado está pedindo de futuro, vai exigir de desenvolvimento de competências? Legal. Eu acho que é um tema muito importante e primeiro a gente tem que deixar claro que não é sobre tecnologia, né? Então a galera, todo mundo está achando que a gente vai ter uma bala de prata, alguma tecnologia mágica que eu vou sentar e usar e pronto, vou ter a mesma vida que eu tinha antes do trabalho remoto. Não, a tecnologia ela é uma ferramenta e como qualquer ferramenta, você vai desenvolver habilidade com ela à medida que você for usando, né? E Sim, é super tranquilo que a gente tem gerações que têm mais facilidades com ferramentas XYZ, porque elas já usam de maneira corriqueira no dia a dia. Mas eu estou sempre falando para os nossos clientes que o mais importante do termo gestão remota é a gestão, né? Porque, assim, uma vez que tu começas a trabalhar em casa, a tua autogestão ela passa a ser muito importante, né? Então, verdade. assim, porque tu tem que estabelecer muito bem uma rotina. Então, tu ser autogerido, tu te autogerir, já é a primeira grande competência para o trabalho remoto. Por quê? Porque tu precisa desenvolver uma capacidade de estruturar uma rotina e seguir essa rotina, né? A gente não vai ter no trabalho remoto os colegas um do lado do outro, de maneira física, a gente não vai ter o chefe na sala ao lado, que está o tempo todo passando para dar aquela pressão na gente para a gente poder entregar. Não, a gente vai. A gente, É mais fácil, é o que rola. né? É porque geralmente dentro do contexto da gestão presencial, a gestão ela é um pouquinho mais solta, porque a gente compensa isso com nossas habilidades sociais, né? Então a gente está o tempo inteiro ali junto de quem precisa resolver as coisas. A gestão ela não é tão organizada, ela não é tão rígida, e a gente está ali junto e vai resolvendo do jeito que dá, e em alguns casos dá certo, em outros não. Na gestão remota não, a gestão ela é muito importante porque a gente não está a 3 metros de alguém, a 2 metros de alguém. Então a gente precisa começar a estabelecer rotinas, tem uma clareza, e aí isso é do time como um todo. Tu precisa ter a segunda. Oi? Oi, foi? Oi? Oi, foi. Por favor, não fuja. Internet, vamos nessa. Ah, então, remoto tem isso também, né? A gente tem que se adaptar rápido. É E verdade. eu troquei logo a internet aqui. Então, assim, a, a segunda grande competência que a pessoa tem que ter, na verdade, é capacidade de ter clareza de mapear o que tem que ser feito. Certo, certo. Né? Por A quê? Porque primeira coisa os seria entre... O quê? autogestão. Sim, sim. E aí, quando eu falo autogestão, é assim, tem toda uma linha de estudo sobre autogestão, mas aqui eu me refiro especificamente a conseguir estabelecer uma rotina própria de trabalho, né? E, Certo. naturalmente, essa rotina ela tem que estar alinhada com a rotina do time. Por quê? Porque tu para de ter uma presença contínua com o teu time e vocês passam a ter pontos de contato. Então, Sim, possivelmente reuniões semanais, ou diárias, ou quinzenais. Cada reunião dessa, cada encontro desse tem um objetivo específico. Só que entre cada um desses encontros, esses pontos de contato, a pessoa precisa produzir. Não tem jeito, né? Então, sim, sim.
E essa produção, ela estabelece a necessidade de uma rotina, né? Então, aí tu precisa concentrar bem e conseguir trabalhar, infelizmente, quase que sozinho. Algumas, É. em- Ou algumas em- alguns que gostam desse trabalho remoto, porque sozinho consegue render um pouquinho mais. Tem gente que prefere. Tem gente que prefere ficar sozinho. Em algum momento pode pesar, e aí essa é uma outra discussão que está muito vigente agora sobre a saúde mental e emocional em tempos de pandemia. Eu acho que isso cabe um outro papo bem mais longo. Ah, mas assim, tem algumas empresas, inclusive, que eles deixam chat abertos contínuo com pessoas e as pessoas ficam lá conversando, aí chama-se sala de café. Né? Então, na Creative a gente faz isso. Tem uma sala que é especificamente, não é para falar sobre trabalho, não é para... É para estar lá, conversar, trocar ideia, né? E estar mais próximo, mesmo estando distante, né? Mas essa Sim, capacidade de estabelecer rotina, ela é importante. A segunda capacidade é a capacidade de resolução de problemas. Né? Então, assim, esse é um perfil que geralmente ele está ligado a pessoas da área de produto, ou gestão, ou lideranças em empresas, mas quando tu está dentro de um contexto remoto, o teu trabalho ele passa a ser também identificar o que precisa ser feito e fazer. Né? Então, novamente, até agora eu não falei de tecnologia, né? É é, identificar o que precisa ser feito e fazer. Porque, assim, imaginem vocês que qualquer empresa, projeto, negócio, é uma máquina que precisa continuar rodando. E para continuar rodando, cada pessoa nesse contexto ela vai fazer uma parte para que isso rode. Então, um trabalho remoto fica muito mais difícil um gestor ficar o tempo inteiro lembrando as pessoas o que precisam fazer. sim, Ah, sim. o tempo é outro no trabalho remoto, né? Em pós-pandemia. É, Então, assim, uma vez estabelecido o que precisa ser feito, as pessoas precisam se autogerirem e resolverem problemas. É basicamente isso. E essa habilidade é uma habilidade mais analítica, tu tem que estar o tempo inteiro lendo o cenário, lendo estruturas, entendendo como é que funcionam as tuas entregas, estudando bastante, que é uma outra coisa que vai acontecer muito, né? Já está acontecendo agora e pós-pandemia vai continuar acontecendo mais, é que as pessoas não vão mais se definir pela área de formação delas ou pela área de experiência delas, né? Então, assim, resolver problemas é bem amplo, né? Então, geralmente, tu vai ter que... né? A gente já tem percebido algumas discussões, mesmo antes da pandemia, já tem algumas discussões relacionadas à não necessidade de uma graduação específica, ou não pensar mais em graduação, pensar em carreira, não pensar mais em um trabalho específico, mas em linhas de ação, né? Então já tem um tempinho que mais ou menos isso vem sendo discutido. Tanto Sim, a gente partilha muito disso, né? Porque em sala de aula a gente tem conversado muito com alunos e os alunos têm considerado algumas dessas. Inclusive na tarde de marketing, um dos pontos que nós discutimos na passada, que eu me recordo, que algumas coisas que as pessoas perguntam é: ah, meu Deus, eu me formei numa graduação, eu não estou trabalhando nessa graduação, e porque eu não estou trabalhando nessa graduação, parece que o mundo acabou. Né? Eu estou fazendo o que eu gosto, mas eu não trabalho na minha área de graduação. Então, eu preciso fazer uma outra graduação. E aí, agora, colocar aqui, as pessoas agora, pós-Covid, pós-pandemia, não têm a necessidade, vai reforçar a ideia de carreira e não a ideia de uma formação específica, é bem interessante. sim. O mundo está ficando cada vez mais fluido em relação à formação em si. Com isso, eu não quero dizer que formação não é importante para algumas áreas específicas, mas tem muita Sim, coisa onde o teu repertório, o teu portfólio, ele sobressai a formação, né? Então, tem vários estudos, um que eu gosto de citar bastante é do retrabalho da Terra, que saiu o segundo estudo esse ano, é que as pessoas vão cada vez mais estar ou entre trabalho ou entre áreas. Né? Vai existir uma fluidez maior. Né? para me falar em relação à questão da ideia do que é emprego e do que é trabalho. Exatamente. E aí, tu pode
trazendo para dois índices que são super comuns de avaliar, que é trabalhabilidade, empregabilidade, que é os índices que as universidades mais gostam de aferir, na verdade é sobre capacidade produtiva. O que se quer produzir, o que se pode produzir. E hoje, com a internet rodando do jeito que ela está, tu pode aprender sobre quase tudo. Obviamente, dentro de um contexto de responsabilidade, né? Eu não vou aprender na internet como operar alguém e amanhã eu estou operando uma pessoa, né? Isso não é interessante. Mas O mercado não mude. isso aí é bom que não mude. Mas é super interessante como tu pode construir. A minha própria carreira, na verdade, eu vim do marketing, planejamento estratégico, passei pelo marketing digital, e hoje estou em inovação. Ela foi construída em fóruns, em grupos, em discussões e muito estudo, usando a internet e validando no mercado, né? Então, a experiência mesmo. Então, esse é um ponto que vai mudar muito daqui para frente, que também demanda velocidade. Então, assim, se tu te autogere, se tu tem habilidade de resolver problema, e tu consegue entender o que tu precisa aprender para resolver essas coisas, tu te torna um profissional extremamente ágil, né? Sim, sim. E aí tu... As características que a gente comenta quando o aluno vai discutir com a gente, ou quando nós vamos apoiar no estudo online de um aluno, é justamente isso também, né? Parece que quando a gente fala de mercado de trabalho, está dissociado um pouquinho da nossa vivência cotidiana. Está dissociado, não, isso aqui sou eu profissional, essas competências são competências para o trabalho. Quando a gente entende que está tudo muito ligado ao que a gente desenvolve pessoalmente. Não tem Sim, como ter a separação. uma coisa que eu falo muito tempo para as pessoas se tu pegar uma carreira tradicional, e que é a grande maioria, a semana tem 7 dias, 5 delas a gente passa trabalhando. O ano tem 12 meses, 11 deles a gente passa trabalhando. O dia tem 24 horas, a gente dorme 8 e trabalha 8. Então, o trabalho, ele significa muito na vida da gente, né? Então, é muito tempo dedicado a uma coisa para a gente não querer se desenvolver, não querer fazer algo que a gente gosta, ficar travado, né? Obviamente, tem gente que tem esse perfil, que gosta de ficar fazendo exatamente a mesma coisa do dia 1 até o último dia de trabalho, de se aposentar, e ok. E é assim, e é bem ok mesmo, cada um com a sua vibe, mas ter a possibilidade de ser mais fluido é super legal, assim. Então, para mim, essas são duas competências são fundamentais para agora e para o novo momento. Os profissionais que já tinham essa competência, eles estão surfando bem esse momento. Porque eles estão... porque... A outra ideia que é o surfar, é o aproveitar essas oportunidades, Sim, né? sim. Porque a gente está passando por um momento muito difícil, né? Não tem jeito, a gente tem que se isolar, tem que ficar em casa, é a melhor maneira comprovada para evitar o aumento de transmissões, que por sua vez vão colapsar a estrutura de saúde pública, de saúde como um todo, não só pública, né? Isso faz com que não tenha jeito, a gente tem um impacto na economia. De maneira bem mais clara, impacto na economia quer dizer, de maneira rasteira, que diminui-se o consumo, diminui-se a entrega também para esse consumo, e aí se impacta toda uma cadeia. Então, os profissionais hoje, os profissionais e empreendedores que conseguiram entender a velocidade do que estava acontecendo, se adaptaram para continuar produzindo e se autogerindo e resolvendo problemas, hoje eles têm uma utilidade muito grande durante esse processo. E assim, a palavra utilidade ela é até um pouco feia, mas essa é a palavra mais adequada, né? Porque, não, eu começo a entender que o que eu fazia antes da pandemia, nesse momento, é menos prioritário do que outras coisas que precisam ser feitas para a empresa não quebrar, para a empresa continuar, para o impacto de ser menor do que seria se não tivesse movimentado. Então, assim, nesse contexto, e aí eu tenho tentado ajudar várias startups, vários empresários em ter velocidade para isso, eu falo, cara, se tu precisar jogar pro alto, tudo que tu fez até agora para se tornar útil nesse momento, é isso que vai te garantir uma sobrevida.
E aí essa sobrevida, ela está dentro de um contexto de uma empresa sobreviver, quanto de um funcionário, colaborador, garantir a sua permanência na empresa. Por quê? Não tem jeito, não deveria ser, mas a gente não está tendo um suporte na mesma velocidade do governo, enquanto empresário, que precisamos ter para conseguir ter tempo de responder de maneira adequada à crise e continuar faturando e continuar mantendo o quadro de funcionários, né? É Primeiro verdade. porque tem muito empresário que é sacana, desculpa, falei sacana, que é sacana e não se importa mesmo com as pessoas, o que é um negócio super horrível para mim. Mas tem gente que se importa e realmente não está conseguindo Não está conseguindo. segurar. E, É. e na, Agora, e na- economia, para daqui a pouquinho, quando a gente falar tá sobre bom, mercado, tá bom, sobre trabalhos, oportunidades, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no ponto da rotina, né? tá. Porque quando a gente fala de rotina, eu tô tentando entender que, assim, todo o meu trabalho, vou dar exemplos, todo o meu trabalho era um trabalho que era feito na minha empresa, Certo. numa cultura, tudo que é montado pela minha empresa, e lá eu consigo desenvolver todas as minhas habilidades. E agora eu precisei vir para casa e precisei trabalhar de casa. Como eu consigo pensar essa rotina? Como eu consigo. Aí eu vou ser. Me desculpa se eu vou ser bem mais pragmática ou À se eu vou ser, vontade. assim, dicas para montar a sua rotina de trabalho. Tô Boa. brincando. Mas o que tu entende por rotina? Como é que tu consegue imaginar esse estabelecimento de rotina? Porque, como tu falou, será essa rotina que vai ajudar no desenvolvimento de algumas competências que são importantes quando o mercado voltar a bombar, Sim. né? Que é gestão, autodisciplina, resolução de problemas complexos. Então, como é que eu consigo estruturar essa rotina? Pensar a rotina. Saí da minha empresa, tinha todas as estruturas lá na estrutura que a empresa montava, agora eu vim para casa. E aí? A primeira coisa que você tem que entender é que a rotina ela não vai se montar sozinha e a estrutura de trabalho ela não vai se montar sozinha. Né? Primeiro tem que escolher algum lugar na casa para ser o teu canto de trabalho. Sim. Porque assim, Parece óbvio, faz toda a diferença, né? faz muita diferença. A gente tem uma cabeça dentro de casa, né? Então assim, quando a gente está na nossa casa, a gente tem uma cabeça. Então eu sou um João dentro de casa, e aí quando eu saio de casa e vou para o trabalho, viro uma chave, eu viro o João do trabalho. Né? Essa Sim. chave ela é fundamental para estabelecer rotina. E quando a gente está dentro de casa hoje, eu preciso estabelecer um canto para poder virar a chave. Então, a primeira coisa que tem que fazer é escolher um canto da casa para ser o teu home office, é o termo mais usado ultimamente. Galera que vende mesa e cadeira nunca vendeu tanto como agora. Precisa ser o teu home office e a partir dali tu estabelece rotinas. Né? E a minha rotina é que horas, e é do nível de que horas que eu vou acordar, a primeira coisa que eu vou fazer, a segunda coisa que eu vou fazer, uma vez que eu sento na minha mesa, quanto tempo que eu vou ficar nela. Se eu moro sozinho, beleza, eu tenho que ser um pouco mais ainda criterioso. Se eu sou um casal, preciso, com meu companheiro ou companheira, chegar num acordo de funcionamento, porque a partir daí os dois vão ter que dividir, além do trabalho, as coisas da casa. Se eu divido apartamento com alguém, a mesma coisa. Né? Estou no meu canto, fechei a porta, não fala comigo porque eu estou trabalhando. E não posso ser incomodado. Abri a porta, eu estou trabalhando, mas eu estou disponível para falar. Né? Reuniões diárias, reuniões semanais, quais são os horários, com os quais times. Né? Estabelecer muito bem qual é o objetivo de cada uma dessas reuniões. É uma reunião de planejamento? É uma reunião de entrega? É uma reunião de revisão? Né? É uma reunião emergencial para resolver alguma coisa? E, gente, emergencial não quer dizer, mesmo nesse momento, que todas as reuniões vão ser emergenciais. Não, é importante estabelecer antes toda essa rotina e seguir essa rotina, porque senão tudo vira emergência. E é muito mais fácil você estar no trabalho e diariamente apagar incêndio, porque as pessoas estão do lado das outras. Trabalho remoto, não. Se por
porventura, aquela pessoa que tem que falar não está conectado, não atende o telefone, acabou. Foi, é verdade. Já foi. Já era. É, E se aquilo demandava de um tempo para ser feito, já foi. Então, nesse nível, precisa ter um acordo. Criança em casa. As crianças não estão indo para a escola, estão ficando em casa. Né? Eu não e tenho que, crianças, mas eu tenho amigos que têm crianças, meu sócio, eu tenho meu afilhado lindo, tá lá com ele. E aí ele fala, cara, estabelecer aqui uma rotina onde eu negocio que horas que eu cuido, dou atenção, faço atividade com a criança, que horas eu tô disponível para a empresa, para falar com as pessoas, e isso tem que estar muito claro. Porque uma vez estabelecido, todo mundo tem que estar lá quando for estabelecido. é, Novamente, se não tiver isso, se não for respeitado, vai virar apagar incêndio o tempo inteiro. Né? E, novamente, apagar incêndio à distância é difícil pra caramba. Conseguir manter, a internet pode não estar funcionando, pode cair a rede. eu acho que quase todo mundo está tendo algum tipo de problema, uma hora ou outra com a internet, né? Com o Sim, sinal. Porque agora tá todo mundo conectado toda hora, não tem mais essa de horário de pico. Tá todo mundo conectado o tempo todo. tô, Né? a rede está muito mais sobrecarregada. E Então a assim, gente ó, vai ter isso. a ideia do construir as rotinas, e aí eu volto assim, parece tão simples, mas faz toda a diferença. Porque eu escuto muito, não sei se tu já tem percebido, eu acho que as pessoas que estão acompanhando também têm visto, que acompanho algumas equipes e a gente percebe que na hora das reuniões tem gente que passa atrás, tem alguém perguntando, tem barulho de televisão, tem criança brincando, são tantas outras coisas que, querendo ou não, atrapalha. E isso vai impactar no resultado. E Bastante. não pessoa que está trabalhando ou que está estudando confortável com a situação. Então, querendo ou não, mesmo das questões mais simples, do montar a sua estrutura de trabalho, até o organizar o seu horário, vai ajudar no desenvolvimento das competências que a gente está falando que vão ser as Sim, competências mais exigidas lá na frente, que já sim. estão agora, ser exigidas mais lá na frente. Então, faz toda a diferença pensar que mesmo o simples ele vai impactar no resultado maior, né? Gente, ligar o Zoom, o Hangout, o Meet, o Aeroblue, que era o antigo Eperim, o Skype, não significa trabalho remoto. Significa que tu ligou a tecnologia e começou a usar. Ah, então, assim, o que tu narraste agora há pouco, na verdade é um sintoma de, vou trabalhar em casa, beleza, vou ligar o Zoom e vou ligar a câmera e é isto. As pessoas vão me ver como estavam me vendo lá. Só que quando eu É, não estabeleço rotina, não tenho acordos, não defino muito bem o que eu vou fazer, criança vai passar atrás, cachorro, eu vou levantar e vou estar com a camisa aqui embaixo, vou estar de cueca, a gente rolou um vídeo. Porque a pessoa vai estar lá, mas ela não vai estar atenta de verdade para aquilo ali, né? Então, eu acho que é super comum. E assim, mas é assim, e aí, por é mais que você difícil. produtivo, estar em casa, principalmente quando aos poucos você vai construindo a ideia de que vir para casa é para descansar, é difícil você trabalhar em casa e construir, mesmo sendo produtivo, né, como eu falei, mas é difícil trabalhar e continuar mantendo um pique de produtividade. Em É, algum momento leva um tempo. chama, né? Em algum momento é a hora que distrai. É O como, barulho agora, não sei se vocês estão ouvindo, mas não, talvez não. Como qualquer outra rotina, leva um tempo para virar rotina. Tem que dar aquela João, forçada mesmo no começo. vamos lá. Agora vamos para a Tá, economia. A gente vamos, estava falando ainda agora há vamos. pouco. Tá todo mundo falando que as previsões ou que está sendo pensado para a economia não é nada maravilhoso. Né? Diversos setores, setor cultural, setor de educação, para as pessoas que trabalham com venda de produto, venda de roupas, isso, aquilo, outro, está todo mundo comentando que essa pausa vai trazer um impacto muito grande no futuro. E como tu, inclusive, está trazendo, né, impacto, porque como tu comentou ainda agora, tem uma série de empreendedores que já estão lutando para manter a sua equipe,
para manter alguns dos seus compromissos em dia. A gente sabe que está difícil, que tá desafiado, que é desafiador para algumas pessoas. E aí, pensando nisso, a gente também vê o outro lado. A gente vê que tem muita gente que está aproveitando esse momento para ganhar dinheiro. Tem muita Sim, gente que está aproveitando esse momento para rever os seus negócios, para pensar novos, né, para olhar o ambiente de um modo diferente. Então, tirando essa ideia agora só simplesmente do que está todo mundo vendo, do que é crise, do que é mais pessimista, e hora do olho para essas oportunidades. O que tu percebe aí de mercado para essas novas oportunidades? Como é que a gente consegue pensar, por exemplo, eu empreendedor, eu profissional, que eu preciso vislumbrar oportunidades ou novidades no meio desse monte de outras coisas que estão acontecendo? legal. Primeiro que tu precisa entender que o jogo mudou e entender como é que tu gera valor, né? E assim, muitos mercados estão sofrendo muito, turismo e entretenimento principalmente, né? São os mercados que mais estão sofrendo. Eu diria que o mercado de educação, uma parte está sofrendo, mas quem conseguiu ter agilidade e está percebendo um fluxo, está se sobressaindo, Muito bem. né? É isso, está se sobressaindo, né? E muitas coisas vão mudar. Então, veja, a gente tem hoje em São Luís, depois de, sei lá, 2 semanas, 3 semanas que eu estou aqui, estava em São Paulo, vim para cá e fiquei em quarentena, a gente tem o Mateus com delivery. Então, há quanto tempo que a gente queria delivery? E aí não só no Mateus, mas em qualquer supermercado, em qualquer lugar no Brasil, né? Então, isso acelerou. Então, assim, para as empresas que trabalham com logística e delivery, nosso mercado cresceu muito. A gente tem uma startup na nossa base lá de Imperatriz, que a demanda dela aumentou 20 vezes na última semana. Então a gente tá falando de um aumento de 2.000%, né, em termos de demanda. Então a gente está correndo para levantar investimento para eles, para conseguir aproveitar a oportunidade, né? Essa semana agora a gente teve aprovação para investimento de uma das startups de educação, que é a Imagina Kids, que já vinha fazendo um trabalho excelente e eles continuam entregando valor e se modificaram rápido para entregarem valor para a escola, para que a escola continue entregando valor para o pai, mesmo à distância, e o pai continue querendo pagar a matrícula, a mensalidade, né? Então, quem tiver velocidade para entender como continuar gerando valor, vai se dar bem. A gente tem um mercado de comida, de entrega de maneira geral. Então, assim, bares, restaurantes que se adaptaram rápido, eles continuam ganhando dinheiro. E aí um ponto interessante em bares e restaurantes é que aqueles que eram completamente dependentes de uma estrutura física, de cozinha centralizada, ou num shopping, ou num espaço que eles conseguem abrir, ou até poderiam abrir e trabalhar fechados, mas fazer o vai e vem do funcionário é perigoso, eles estão se dando mal. Aqueles que já tinham uma estrutura mínima de cozinha espalhada na sua casa, ou até na casa do funcionário, estão se dando super bem. Né? Então, dentro de bares e restaurantes, a galera está conseguindo fazer isso. Há bares que transformaram drinks que vendiam bastante no bar, transformaram em drinks de gourmet de cachaça, estão vendendo para caramba. Então, assim, de maneira geral, o mercado de tecnologia vai crescer muito, o mercado de inovação, o mercado que a gente faz parte, quanto Creative Pack, vai crescer muito, porque muita gente investia em inovação porque achava legal, porque era cool, é a palavra da moda. Muita gente já investia porque conseguia entender como tirar resultado, né? Não usava inovação como ferramenta de marketing. Hoje, por causa da pandemia, e a gente teve que ter essa mudança brusca, né? Baseada em tecnologia e o modelo de negócio está muito mais próximo de startup, é um mercado que está crescendo muito. Então, assim, muitas empresas começaram a procurar a gente e outros profissionais que fazem parte do nosso mercado para dar suporte nessa transição.
E, novamente, não é Sim. sobre tecnologia. Tecnologia é ferramenta. É sobre capacidade de... Alan, deixa eu te cortar, desculpa. Tá, Tem uma coisa que fala que é um comparativo bem legal, que assim, não é sobre tecnologia, é sobre cultura, né? é sobre cultura. Isso. São culturas que têm que estar prontas para conseguir lidar com o que a inovação traz. Então é basicamente isso. Uma empresa que já tinha uma cultura imersa em inovação e que estava o tempo inteiro focando em resolver os desafios internamente, trazer novas formas de trabalho. E aí trabalho remoto entra nesse contexto de novas formas de trabalho. Autogestão entra nesse contexto de novas formas de trabalho. São empresas que responderam muito rápido a, a esse momento, né? Então, eu tive uma live essa semana com uma outra galera da DataBiz, parceiro nosso lá de Recife, Parabólica. E tinham vários agentes de transformação de vários lugares do país, e todo mundo tá falando isso. Cara, é muito doido como os nossos clientes, aqueles que de fato levaram a sério a cultura por trás da inovação, estão respondendo de maneira veloz ao que está acontecendo e sem precisar da gente, o que é mais legal ainda. Né? Então, realmente, a cultura está ali estruturada. Né? Mas mercados de tecnologia, de maneira geral, educação, são os mercados que mais estão se desenvolvendo. Mobilidade e logística. Né? Então, assim, a mobilidade ela precisa continuar. Então, assim, como é que eu faço o transporte de passageiros, levando em consideração o isolamento? Né? Que tem alguns tipos de tudo que está ligado à parte essencial do mercado não pode parar. Como é que a gente faz esse transporte desses passageiros diminuindo a possibilidade do contágio? Né? Isso tudo é muito forte. Né? Sim. Como é que eu consigo trazer para uma cadeia de logística ligado ao mundo digital qualquer tipo de negócio para que continue operando? Né? Verdade, verdade, Mercado verdade. financeiro e contábil foram outros dois mercados que começaram a ganhar mais valor de maneira mais robusta. Né? Até então, eram mercados que deveriam ser levados a sérios desde sempre, mas agora todo mundo correndo para entender, beleza, não tenho reserva, o que eu faço agora? E aí, do nosso micro pequeno empresário, 70% tem capital de giro para 27 dias. Então você imagina a quantidade de gente que já faliu, a quantidade de pessoas que estão quase falindo, né? É, Então, esses dois mercados também ganharam bastante tração. Né? E, novamente, mercados que estão prevendo coisas, dizendo para o empreendedor o que ele tem que fazer agora para continuar vivo. Então, esses mercados que estão sofrendo mudanças mais fortes, eles não vão voltar para o ponto que eles estavam antes. sim. Né? E o mercado que não estão conseguindo mudar agora, porque dependem muito da presença física, eles estão se alterando para depender menos. Sim. Né? Porque já se fala de uma próxima pandemia. Né? Sim. Então, Já? já se fala de uma próxima pandemia. Ela pode ser o próprio reativar do vírus do corona ou outra coisa que pode vir. Né? Então, Sim. os infectologistas, a galera que trabalha com pandemia, tem falado sobre isso. Né? Então, esses são os mercados que eu vejo que mais vão crescer. Então vamos lá, tu está falando de uma próxima pandemia e a gente está falando de um clima, uma ambiência instável. E ambiências instáveis e poucos recursos são características, ou pelo menos são pontos de startups, né? São Sim, pontos que incentivam. O que que tu traz dos princípios de startup? Agora pensei nisso, João, tá? Fugindo um pouquinho do roteiro. achei Mas ótimo. o que que tu conta dos princípios de startup? MVP, mudança, isso, aquilo, outro. O que que tu percebe? O que que tu pode, assim, sugerir? O que que tu pode pontuar? Dos princípios que regem o funcionamento de uma startup para o perfil profissional. Primeiro, para o perfil profissional. Depois, para uma empresa, para o empreendedor. Bem, eu acho que esse primeiro grande ponto de uma startup, aí serve para os dois, é abrir mão de qualquer tipo de conservadorismo agora. Então, veja, tu ser conservador pressupõe que tu sabe o ambiente que tu está andando, que tu sabe o que tu vais fazer.
Hoje, e aí tanto profissional quanto empresário, a gente nunca viveu isso. E por mais que a gente tenha algumas coisas ao longo da história que podem dar alguma pista, na prática a gente nunca viveu isso. Então a gente não sabe muito bem qual caminho seguir, por onde ir. Então a primeira coisa é que tem que ser flexível e abrir mão do que se acha que sabe, para se aprender coisas novas, né? Então uma startup que sempre está no ambiente de incerteza, quando ela deixa de estar no ambiente de certeza, ela deixa de ser startup. Então, por ela estar sempre no ambiente de incerteza, ela não pode ser conservadora. Por quê? Porque senão ela para de aprender e descobrir o que ela precisa fazer para crescer. Né? Então, assim, uma startup ela não é conservadora por natureza, porque o ambiente dela sempre é de incerteza. Diferente de uma empresa gigantesca, 50, 100 anos, que já passou por muitas coisas, então já tem condições de manter um nível de conservadorismo, né? Então, o profissional hoje, beleza, o que eu sei hoje efetivamente está me fazendo ou sobreviver nessa pandemia ou me destacar nessa pandemia? Será que eu realmente tenho que continuar tão travado naquilo que eu acho que eu sei? Ou será que esse é o momento, porque eu não tenho muita escolha mesmo, de descobrir coisas novas, de desenvolver novas habilidades, né? E é assim, Legal. E é muito legal esse ponto, né? E eu tento sempre ver uma coisa boa em coisas ruins. Esse momento que a gente vive não é nada fácil. Mas esse é um momento que tu pode sim ter uma noção maior de onde apostar o teu aprendizado. Porque a gente está vivendo num momento que a gente tem que diariamente se adaptar, e aí eu falo como empresário mesmo, para que amanhã a gente esteja vivo. Então, assim, a gente começa a dar pistas, o mercado dá pistas de o que o profissional precisa estar preparado, efetivamente. Então, esse é o primeiro ponto. Abrir mão do conservadorismo. Né? Eu acho que o segundo ponto, e aí já linkando com esse primeiro, é aprendizado. Aprender a aprender. Então, a gente vem muito de uma sociedade que a gente faz um colégio, faz uma faculdade, daquela faculdade eu arrumo meu emprego e é isto, daqui eu me aposento, vou fazer uma pós, pego meu diploma, vou fazer uma pós para eu ter alguns degraus dentro da organização, ou se eu sou um acadêmico, aí sim eu vou ter um estudo contínuo, vou pesquisar e tal, mas a gente trata isso como se fosse vitória final, ou seja, vitória final é como se a partir dali tudo fosse ser estável. A gente está vendo que não é, né? A instabilidade ela continua e hoje muito mais do que nunca, né? Então a gente precisa voltar a aprender. Então o que eu posso fazer, e a gente está no momento que a gente, poxa, quem pode, quem está bem em casa, vai conseguir passar bem por isso, pode ficar em casa, ter energia, água, luz, internet, comida, né, do alto do privilégio, pode aprender. Se assim o quiser, também não é obrigado, né? Isso não é um concurso de produtividade. Mas esse é um momento interessante para aprender a aprender, né? E desenvolver coisas novas. E o mercado consegue direcionar bem para isso. E aí, o terceiro ponto é, tanto para startup, para o empresário, quanto para o profissional, beleza, o que eu posso fazer agora para continuar entregando valor? Veja, você é contratado ou você tem uma empresa que fatura porque as pessoas querem que você entregue. Se porventura elas não quiserem mais, porque o cenário mudou completamente, bem, o que elas estão querendo agora? E como é que eu entrego isso? Então, abrir mão do que você achava que sabia, aprender a aprender rápido coisas novas e entregar valor continuamente. Nem que tu tenha que abrir mão mesmo de tudo que tu fazias. Eu acho que dentro do universo de startup, essas... Completamente nova, né? Acredito que essas são as três coisas do mundo de startup que pode agregar nessa conversa. Por quê? Porque a startup está sempre fazendo testes, experimentos rápidos para entender
como entregar valor rápido, baseado em novos aprendizados e abrindo mão daquilo que achava que sabia. Eu acho que, de maneira geral, é isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, passa rápido, né? A gente tem uns 10 minutinhos. Já, né? Já tô aqui contando para não correr o risco da gente ser cortado no meio. E aí, João, agora me fala. A gente fez falou um pouquinho sobre novas competências, novos comportamentos que o profissional precisa desenvolver, um pouquinho sobre mercado, construção de rotina, um pouquinho sobre oportunidades, como a gente consegue trazer esses princípios da startup para o desenvolvimento profissional, do profissional em desenvolvimento da empresa. E aí me diz o que tu tá percebendo, o que tu tá vendo aí? Tu tá em São Paulo, trabalhando com algumas empresas, está desenvolvendo novos produtos, o que vocês estão? Lá vai eu, não tem nenhum spoiler de nenhum produto. O que tu Legal. tá percebendo aí? Vamos lá. A grande coisa que a gente está fazendo agora é que a gente entendeu, e aí, novamente, oportunidade faz a gente mudar. A gente entendeu que a gente pode fazer tudo que a gente fazia de maneira remota, com software, né? Sim. Então, toda a experiência que a gente traz em outros espaços, como o Labs, como Black Swan em outros clientes, a gente entendeu que dá para fazer isso remoto. Então, muitas empresas começaram a procurar a gente para isso, inclusive, porque e aí, mais empresas bem grandes mesmo, né? E algumas médias perceberam que, e essas também têm recurso ainda para isso, né? Estão priorizando isso, perceberam que esse movimento que elas tiveram antes e continuaram com a gente foi o que as protegeram de maneira cultural para fazer essa transição agora, né? Então, os funcionários, colaboradores e até os times tiveram menos dificuldade em fazer essa transição agora, porque a gente já vinha desenvolvendo continuamente uma cultura de inovação com essas empresas, né? Então, a gente, possivelmente na próxima semana, a gente já começou a fazer vários testes, então, novamente, a gente tem para sexta semana remoto, então todos os times estão no Black Swan, eles continuam rodando remoto, né? Tem sido um grande desafio, porque o nosso método tem muita cocriação, a gente tem muita ferramenta física, né? Muito board, uso de muito post-it, então tem sido um grande desafio, mas a gente tem conseguido contornar bem, os feedbacks sendo bem legais. E aí a gente está finalizando um protótipo de um Black Swan digital, né? Então é uma residência digital. A gente, inclusive, está pegando algumas outras startups, porque a gente está intermediando investimento, né? Sendo bem legal esse ponto, porque a gente está linkado com um dos principais grupos de investimento da América Latina, o maior, na verdade, de microinvestimento, que é a Bossa Nova. Então, a gente está bem focado nisso, né? E, em paralelo a isso, a gente tem ajudado bastante alguns empreendedores, não só de startups, a como ter ações para não demitir, né? Não demitir. Então, a gente está muito preocupado, enquanto Creative Pack, com as pessoas, né? Então, assim, como é que a gente ajuda as empresas a ajudarem as pessoas, né? Nesse sentido, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? Então, a gente tem trabalhado muito com orientação na parte financeira, muita orientação na parte de reestruturar um escopo que faça sentido para hoje, velocidade de mudança. Então, a gente tem feito bastante isso. E as empresas como um todo têm buscado bastante isso, né? Então, todas as empresas do nosso segmento que eram baseadas somente em espaço, coworking de maneira geral, estão sofrendo bastante, né? Então, eu tenho vários amigos a nível nacional que tinham, sei lá, 10, 12 unidades, estão reduzindo para uma, né? Então, o mercado tá bem cruel. Saiu uma matéria essa semana que a SoftBank, que era o grande banco por trás do WeWork. Então, o WeWork deu aquele problema no passado com o CEO, tananã, ia quebrar. SoftBank veio, não, beleza, eu vou comprar o resto da empresa, vou botar mais 3 bilhões, vou comprar. A semana saiu uma notícia que o SoftBank cancelou a compra, né? Então, é provável que a WeWork vá falir mesmo, uma operação absurdamente robusta, né? Não sei quem é que vai sanear isso. Só que isso aponta, né? As empresas, elas começam a olhar para, de fato, operações que não dependam tanto de espaço físico.
né? O espaço físico ele vai ser muito mais um suporte daqui para frente do que o fato principal. E aí a pandemia tem mostrado isso. E, novamente, as empresas que estão com a gente, continuando nesse contexto, Ser8, eu tenho a Terra, a Grupo Ecos e outras grandes empresas de educação, fizeram de maneira muito veloz a transição. E por isso estão vivas ainda. Agora tem 80% que eu conheço, Bianca, ou já faliu ou está 3 meses de falir. Então o mercado vai ser outro. Porque quer queira, quer não, a gente vai ter muitos novos players, e esses novos Sim. players eles já vão nascer com essa visão que estamos adquirindo durante a pandemia. Né? Então o mercado ele vai ser outro, para mim é tranquilo. E os que sobreviveram à pandemia são aqueles que vão liderar esse mercado. João, aqui uma fala, o Edivaldo, ele falou, o mundo agora vive um momento onde consegue medir o que realmente é essencial. Quem produz, o que produz e o porquê produz, né? O porquê de produzir. Então, gente, muito obrigada, João, muito obrigada pela sua participação na nossa live, agendar outros momentos, porque conversar com você sempre é muito bom, e muitas outras ideias, traz sempre muitas outras informações. Obrigada, muito obrigada. Todo mundo que Eu que participou agradeço o conosco, obrigada. convite. Ah, imagina, imagina. Vamos ser próximos. Espero que você tenha agenda. Sim, sim. Então, gente, muito obrigada. Que essa foi mais uma tarde de marketing profissional e eu espero que tenhamos oportunidade de novas outras. Espero não, mas tenham. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Tchau, tchau. Obrigado, gente.